Mateus, capítulo 28, versículo 19. Jesus disse assim: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Ele disse aos seus discípulos. E em João, capítulo 21, versículo 22, Jesus disse para Judas: o que importa se eu quero que o meu servo esteja aqui até que eu volte? O tempo passou e muita coisa aconteceu. Os discípulos de Jesus, todos eles tiveram morte trágica, como todos sabem. E João, ele simplesmente não era assassinado. Ninguém nunca conseguiu crucificar, nem cortar ele a fio de espada. Nunca. Por quê? Porque João estava debaixo de uma palavra. João estava debaixo de uma promessa. O que muita gente não entende é que João tinha que existia da parte de Deus, da parte de Jesus, um propósito. João continuou pregando o evangelho com todo o ardor. Tentaram matar João de todas as formas. O imperador, o Domiciano, ele tentou matar João de todas as formas. Ele chegou a jogar João dentro em praça pública. Ele chegou a jogar João dentro de um tacho cheio de óleo ardendo, fervente. E João nadava no óleo e ele se revoltava e se irava e chegou a perguntar por que esse óleo simplesmente não lhe mata. E segundo historiadores, segundo pessoas que disse que João respondeu para ele: porque o Espírito de Deus que habita em mim é muito mais quente do que esse óleo. E João simplesmente não morria. E chegou ao ponto que o imperador Domiciano enviou João para a ilha de Patmos, que era uma prisão no mar Egeu, onde a grande maioria das pessoas que era lançada lá era como se fosse uma prisão perpétua ou uma condenação à morte. E ele tinha que simplesmente ficar lá até morrer. E Deus começou a revelar Apocalipse para João. 85 anos, 83 anos mais ou menos, porque Apocalipse começou a ser escrito no ano de 95, 96 depois de Cristo. João na ilha de Patmos, tendo a revelação do Apocalipse, João olhou para o céu e viu uma porta aberta. E uma voz que dizia para ele: sobe até aqui. E João subiu. E quando João chegou lá no céu, segundo o Apocalipse capítulo 4, versículo 10 em diante, você vai encontrar, João se deparou com um trono montado no céu. O que é que eu entendo? Eu entendo que se era um trono montado no céu, ele não estava sempre ali, mas ele foi montado para uma ocasião especial. E João olhou ainda e viu ainda o que estava sentado no trono. Ele também estava vestido a rigor. Ele estava vestido, suas vestes eram semelhantes a pedra de jaspe e sardônio. E havia em sua volta 24 anciões, com roupas brancas, alvas, e nas suas cabeças todos eles tinham uma coroa. E a Bíblia diz que quando os 4 seres viventes glorificavam a Deus, os 24 anciões se prostravam diante de Deus, colocavam suas coroas diante de Deus e dizia: ao Deus Todo-Poderoso
seja o poder, a glória, o louvor e a autoridade ao Deus que vive pelo século dos séculos. E quando diante desse cenário eu entendo que Deus preparou esse cenário, um cenário com toda a sua grandeza, com todo o seu esplendor, porque era anjos voando em todas as direções, dizendo santo, 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 era um grande coral, declarando a santidade de Deus. Nesse mesmo tempo, a gente encontra ainda João dizendo que tinha um grande arco-íris como esmeralda. E havia relâmpagos e trovões. Tudo muito simples, como só Deus sabe fazer, né? E diante da sua grandeza. E João observava que um anjo, que o Deus Todo-Poderoso, que estava sentado no trono, ele tinha um livro na mão, selado com 7 selos. E por que 7 selos? Segundo um arqueólogo que eu respeito muito, que é o Rodrigo Silva, que eu tenho aprendido muito com ele, um homem muito sábio, pastor, arqueólogo, filósofo, o homem é uma bênção na mão de Deus, muito estudioso, muito inteligente, eu tenho aprendido muito com ele. Ele disse que diante de uma escavação, acharam um local onde estava cheio de pergaminhos e papiros, todos eles selados. Uns com 1 selo, outros com 3 selos e outros com 7 selos. E quando eles foram verificar, eles descobriram que os que estavam selados com 7 selos, eles eram testamentos de herança. Então, eis aí porque que o livro que estava na mão de Deus Todo-Poderoso era selado com 7 selos, porque se tratava de um testamento, um novo testamento. Um novo testamento onde o herdeiro agora é Cristo. E o que é que ele herdou de Deus? Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele falou sobre isso há 85 anos atrás. E de todos os homens que andaram com ele, ele escolheu um, para que fosse sua testemunha, para que testemunhasse com ele aquele momento. João, o discípulo amado. E João presenciou, ainda quando João chorava por conta de que ninguém era digno de abrir o livro nem desatar os seus 7 selos, João chorava, mas um dos 24 anciões olhou para João e disse: João, não chora, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E diz a Bíblia que o cordeiro foi diante daquele que estava sentado no trono, ou seja, do Pai, do Deus Todo-Poderoso, e tomou das suas mãos o rolo, ou seja, o livro, e começou a desatar os seus selos. E quando ele tomou aquele livro das mãos do que estava sentado no trono, a Bíblia diz que agora a situação mudou. Os 24 anciões se prostraram e agora eles disseram diferente. Eles disseram ao Deus Todo-Poderoso que se assenta no trono por toda a eternidade e ao Cordeiro que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, seja a honra, o louvor e a glória. Então, Jesus reina. Ele reina e ele tem o poder nas mãos, o poder dado pelo seu Pai. E é por isso que a gente não entende porque tanta gente faz tanta coisa e está aí. Porque a graça ela é escandalizadora. Mas vai chegar uma hora em que o Cordeiro, ele já é o leão da tribo de Judá. Como Cordeiro ele morreu e como leão da tribo de Judá, ele vai julgar e vai separar. Vai separar as ovelhas dos lobos, vai separar os bons dos maus,
e vai colocar cada um no seu lugar. E ele está voltando. Ele está voltando. Nesses dias aí ele vai estar raiando nas nuvens. E quem for cordeiro, quem for ovelha, vai para o aprisco. E quem for lobo ou bode, vai responder perante ele. Que Deus abençoe, que Deus proteja. Amém.